Quantas vezes a gente critica as pessoas por aquilo que elas falam, pelas suas ações, por aquilo que elas defendem, por suas opiniões. Nós criticamos as condutas dos outros. Nós olhamos tanto para aquilo que os outros estão fazendo, estão compartilhando, estão postando, suas atitudes. Nós vivemos uma rotina de ficar observando o que os outros estão fazendo, o que os outros estão dizendo, o que os outros estão vivendo. E a gente não olha para aquilo que as nossas mãos fazem. Não observamos o que a nossa boca diz e nem aonde os nossos olhos estão passando. É muito mais fácil nós criticarmos as condutas das pessoas, dos outros, em vez de criticarmos a nós mesmos. Porque olhar para os nossos defeitos, para as nossas ações, para as nossas palavras, é ser autocrítico. É olhar para o espelho e ver o quanto nós somos repugnantes. O quanto há uma arrogância, uma pretensão de nós avaliarmos tanto a conduta dos outros, mas deixar de lado as nossas próprias condutas. As Escrituras nos dizem que é para nós nos examinarmos a nós mesmos, para nós fazermos uma autoavaliação. As Escrituras não dizem que é para nós avaliarmos os outros, para nós examinar os outros. A Bíblia é clara em dizer que é para nós nos examinar, segundo as Escrituras. Nós temos essa pretensão de criticar os outros, mas nós não gostamos quando nós somos criticados. Nós não gostamos quando os outros nos avaliam, as nossas palavras, nossas condutas, aquilo que a gente compartilha, a nossa vivência, não. Nós não admitimos que os outros nos critiquem, que os outros venham avaliar nossas condutas, a forma como a gente vive. Nós precisamos mudar, precisamos ter o bom senso e começar a se enxergar, começar a colocar as coisas em ordem, começar a praticar o que as Escrituras dizem. Porque a Bíblia diz que um certo rei um dia caiu de cama com uma doença mortal. E a Bíblia traz a narrativa que esse rei era um homem muito zeloso das coisas do Senhor. E nesse determinado dia, Deus manda o profeta Isaías a ter com esse rei, chamado Ezequias. Em vez de trazer uma palavra de consolo, porque a doença que o rei Ezequias tinha era uma doença mortal, a palavra que Deus manda através do seu profeta é a seguinte: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Nós não colocamos a nossa vida em ordem porque estamos olhando mais para os outros, mais para a vida dos outros, mais para a casa dos outros, em vez de olhar para nós, de olhar para a nossa casa. Estamos querendo arrumar a bagunça dos outros, sendo que a nossa a gente não arruma. E com o profeta Ezequias aconteceu não somente aquilo que é extraordinário e que todos nós conhecemos essa narrativa, que foi a cura, os 15 anos a mais que o Senhor deu e a vitória sobre os assíricos, mas o que mais chama atenção é como o rei reage assim que ele recebe essa frase fuzilante. Ezequias vira o rosto para a parede e ora ao Senhor, confessando que
Ele andou um dia diante do Senhor em fidelidade, com inteireza de coração e fazendo o que era reto diante do Senhor. Quando a gente tem muito tempo de olhar para os outros, é porque está faltando alguma coisa em nós. Está faltando alguma coisa em nós. Quando nós temos muito tempo de avaliar o que os outros estão fazendo, criticando a conduta dos nossos irmãos, do nosso semelhante, até mesmo daquelas pessoas que estão no mundo, porque a gente tem esse hábito tão feio e tão incoerente, é porque tem alguma coisa errada conosco. É porque nós não estamos corrigindo a nós mesmos. E nós precisamos colocar nossa vida em ordem. Nós precisamos parar de ficar criticando os outros. Nós precisamos parar de avaliar os outros em suas condutas, porque muitas vezes nós estamos criticando coisas que os outros estão fazendo e que estão, enfim, nós não sabemos a motivação, o que está no coração, mas nós criticamos, nós colocamos defeito naquilo que as outras pessoas estão fazendo e que muitas vezes estão fazendo com a intenção correta e com a motivação correta. Essa mensagem de hoje, ela está centrada em nós pararmos de ficar olhando tanto para os outros e começar a olhar um pouquinho para nós. Ezequias era, como eu já disse, segundo as escrituras, um homem, um rei, que foi destaque. As escrituras dizem que, como ele, não houve semelhante. Mas, em alguns pontos, ele estava falhando. E Deus, como é misericordioso, como é gracioso, confronta Ezequias. E hoje o Senhor está nos confrontando também. Nós precisamos colocar nossa vida em ordem. Nós precisamos colocar nossa casa em ordem. E quando as escrituras falam de casa, não está só falando da estrutura física, do nosso lar. Está falando dos nossos relacionamentos também. Está falando do nosso relacionamento com o Senhor, através de Jesus Cristo. Está falando das nossas percepções, das nossas condutas, e que nós precisamos colocar em ordem, nós precisamos nos examinar. Foi isso que aconteceu com Ezequias. Quando ele é confrontado, ele está doente, ele está quebrantado, fragilizado, quem sabe não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, quem sabe moralmente, enfim, as escrituras não falam, e aquilo que a Bíblia não fala, a gente também não traz nenhuma suposição. Mas enfim, a situação de Ezequias era uma situação bem extrema, e ele é quebrantado. E nesse momento, ele é confrontado, e a reação dele é de humildade. Nós precisamos começar a ter uma atitude humilde, olhando para o exemplo de Jesus também, que, sendo igual a Deus, sendo Deus, veio a essa terra e vestiu pele humana. E é o maior exemplo de humildade. Então, que hoje a gente venha pensar sobre isso. Parar de olhar para os outros, começar a olhar para nós e colocar as coisas em ordem. Eu fico por aqui. Ao Senhor seja dada toda a glória e honra. Gratidão por mais esse dia. E até a próxima, se o Senhor assim permitir.